Foi na fase de interrogatórios que a Polícia Civil descobriu que testemunhas estavam sendo intimidadas. Durante essas oitivas e coletas de documentos, nós descobrimos, nós constatamos que estava havendo ameaça a 2 testemunhas. Tá? E também estava havendo orientação. O que é a orientação? Pessoas que possivelmente foram contempladas irregularmente e os investigados que facilitaram todo o processo fraudulento estão à procura dessas testemunhas para dizer, não fale que aconteceu isso, orientando. Consta na investigação que o funcionário da SEAB, Marcos Góes, era o principal autor das ameaças. Ele utilizou o carro da SEAB, o colete da SEAB, procurou uma das testemunhas que foi contemplada irregularmente e a ameaçou, dizendo que tinha ido lá a mando dos outros 2, que é justamente na época em que houve a fraude do processo dessa testemunha. Foi a partir dessas informações que a Polícia Civil iniciou a 4ª fase da Operação Lares. A ação policial, que vinha sendo planejada há cerca de um mês, foi deflagrada na manhã desta sexta-feira. O ex-secretário da SEAB, Rostênio Ferreira Souza, foi um dos alvos. Na casa dele, investigadores cumpriram um dos 3 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz da 2ª Vara Criminal. No local foram apreendidos computadores, telefones, HDs, pendrives e agendas. As residências do ex-coordenador do Departamento Social da SEAB, Irlan Lins, e do servidor Márcio Góes também foram alvos da 4ª fase da Operação Lares. Rostênio, Irlan e Márcio tiveram os nomes citados durante a delação premiada de uma das envolvidas no esquema criminoso. Os 3 foram citados nas delações, só que o teor da delação é sigiloso e somente posteriormente o juiz pode conceder essa possibilidade de abertura do sigilo. Então a gente não pode confirmar o que está na delação e o que não está na delação. O delegado Robert Alencar falou também da ligação dos 3 com a fraude que negociava casas dos programas sociais. A relação é bem simples, tá? O que acontece é que a organização criminosa nasceu há vários anos atrás dentro da SEAB. Então, o que os membros da organização criminosa que foram presos, que foram denunciados, trabalhavam na gestão atual, de 2015 até o momento da Lares. De 2015 para trás, quem eram os membros responsáveis pela organização criminosa eram os investigados e outros que estão sendo investigados nos autos. Os 3 hoje que foram, os 3 não, os 2. No caso, o Rostênio como secretário e o Irlan, que o Rostênio era secretário e o Irlan exercia o mesmo cargo que o Marcos Huck exercia. Então, todas as fraudes eram determinadas e manipuladas por eles, com a ajuda de outros servidores que estão, alguns identificados, a gente está coletando prova. Os 3 que prestaram depoimento nesta sexta-feira não tiveram as prisões solicitadas à Justiça, mas terão que cumprir algumas medidas. A principal medida cautelar determinada pelo juiz da 2ª Vara Criminal Gilberto Matos é a proibição dos investigados de se aproximar de qualquer uma das testemunhas arroladas no processo. Caso a ordem judicial seja desobedecida, a polícia não descarta pedir a prisão preventiva dos envolvidos. Se amanhã o investigado se aproximar da testemunha que foi identificada e o juiz determinou que ele se afaste, nós solicitamos a substituição da medida de afastamento por a medida de prisão preventiva. Além desta medida cautelar, Márcio Góes foi afastado das funções que desenvolvia na SEAB. De acordo com a investigação da Polícia Civil, foi Irlan Lins o responsável por montar o esquema dentro da secretaria. Nós já temos provas que, na verdade, quem criou as fraudes teria sido o senhor Irlan Lins. Foi ele que criou a técnica de fraudar com a inserção de informações falsas, inclusive com a duplicação de CPF. Nós temos uma lista de mais de 100 nomes, onde com um CPF se dava 2, 3 casos. O ex-secretário da SEAB, Rostênio Ferreira, o ex-diretor Irlan Lins e o funcionário Márcio Góes prestaram depoimento na manhã desta sexta-feira. O advogado Antônio Jorge Felipe, que defende os ex-gestores da SEAB, negou o envolvimento dos seus clientes no crime. Esse esquema de distribuição de casa é exclusivamente da gestão depois do senhor Rostênio. Não, é da gestão. A distribuição de casa já existia em outros programas, só que
com esquema de venda de casa, acredito que seja só nesse. Márcio Góes não quis se pronunciar sobre o caso. Ele saiu calado após prestar depoimento à polícia.